para a Série B do Campeonato Brasileiro e também Série C. E mais adiante, no final do mês de agosto, a volta da Copa do Brasil. Marcelo Aro, seja bem-vindo ao 98 Futebol Clube. Um prazer falar com você, recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma alegria poder participar com vocês do programa. E eu que sou um ouvinte da Rádio 98, também do programa de vocês, do futebol. Minha esposa não perde dia nenhum, ela tá lá em Guarapari, sintonizada e não perde dia nenhum. Ei, que beleza, agradeço a ela pelo carinho também, pela audiência, obrigado a você, manda um Marcelo. abraço aí, que aí eu vou ganhar a ponta aqui em casa. Como é que é o nome dela? Tininha. Tininha? Isso. Ô, Tininho, um abraço aí pra você, ó, obrigado pela audiência, tá curtindo Guaraparis, ô, lugar bom, hein? De frente pra praia, hein? De frente pra praia, deve estar lá curtindo, solzinho bom agora lá, só não dá pra ir pra praia, né, Gortep? Agora, né, não sei como é que tá a situação de Guarapari, não, mas dá pra... Faz um favor pra nós, tira uma foto sua ouvindo o 98 Futebol Clube, na frente da estátua do Marlin, assim, com o celular, a estátua do Marlin atrás, e aí pra gente ter certeza que você tá em Guarapari, porque se não tiver a estátua do Marlin, aí pode ser outra praia. Ei, Banana Boat e tudo mais, muito bom. Jet Bronze. Que bom. Obrigado pela audiência, viu, Tininha? Abraço, tudo de bom. Ô, Marcelo, eu vou fazer a primeira pergunta aqui nesse nosso bate-papo. Claro, tem a ver com a volta do futebol nacional, começo do Campeonato Brasileiro. Como é que a CBF tem tratado isso com as federações? Eu vou até pegar uma fala do governador de São Paulo, do Dória, né? Que disse que o Campeonato Brasileiro só vai começar depois do fim do Campeonato Paulista. Assim, é uma declaração no mínimo incoerente, já que o Dória mesmo abriu tudo em São Paulo, né? Tá tudo funcionando em São Paulo, não dá pra entender por que já não pode funcionar, já não pode o Campeonato Paulista, já não pode, pelo menos adiantando o lado do Campeonato Estadual de São Paulo. E como é que vocês vêm tratando isso com as federações? Aqui tem o caso de Minas Gerais, ainda o campeonato para ser retomado, se isso já está bem adiantado ou se estão tendo algum problema com relação a, mesmo que disse o Dória, de alguma federação ainda insistir no término do campeonato estadual para o recomeço aí do campeonato, das competições nacionais, né? E o começo do campeonato brasileiro. Bom, em primeiro lugar é importante a gente falar que todas as decisões da CBF, elas são tomadas levando em consideração a opinião das federações e dos clubes, né, dos seus filiados. Então, essa decisão do dia 9 de agosto, ela foi uma decisão que veio através de muita conversa, de várias reuniões, inúmeras reuniões, e a CBF quer sim que os campeonatos estaduais terminem. Só que se ela fosse esperar todos os campeonatos estaduais terminarem para começar o Campeonato Brasileiro, nós não conseguiríamos terminar o Campeonato Brasileiro no prazo determinado, né? Do ano que vem, inclusive. A gente fez a tabela ao contrário. A gente começou olhando o seguinte: tabela de 2021. Para o Campeonato Brasileiro em 2021 terminar, né, na primeira semana de dezembro, como todos os demais anos, o que seria necessário? E aí é que chegamos na data do dia 9 de agosto para começar o Campeonato Brasileiro, porque ele termina em fevereiro. Sim. E aí dá tempo do campeonato do ano que vem terminar em dezembro de 2021. Mas não tem nenhum tipo de conflito com as federações, pelo contrário, a CBF incentiva que os campeonatos regionais aconteçam, inclusive aqui em Minas Gerais está sendo feito aí em diálogo. Hoje o presidente da Federação Mineira de Futebol, o Adriano, tem uma reunião com os clubes da primeira divisão para bater martelo aí na volta do Campeonato Mineiro também. Boa! Agora, ô Marcelinho, primeiro prazer, né, falar com você aqui. E, cara, o que acontece? Há em cada estado, evidentemente, uma particularidade pelo momento da pandemia, mas há também uma divergência muito grande nos protocolos utilizados por cada estado, né? A gente vê o Rio de Janeiro, que é o primeiro que voltou, que está localizado numa cidade especificamente com um índice muito maior de casos e de mortes até do que Belo Horizonte, voltando com um protocolo muito mais, entre aspas, tranquilo do que o protocolo que está sendo, por exemplo, feito pela Federação Mineira de Futebol para a volta do Campeonato Mineiro. Em relação à volta do Brasileirão, vai ser um protocolo único? Vai ter
a especificidade também para cada estado onde as partidas forem acontecer? Como que isso tem sido tratado? Bom, Iguinho, primeiro eu que agradeço a oportunidade e a alegria poder estar conversando aqui com você. Eu vou responder em 2 etapas a pergunta que você me fez. A primeira, é importante esclarecer para os nossos ouvintes que quando a CBF definiu que nós voltaríamos ao Campeonato Brasileiro no dia 9 de agosto, foi feita uma reunião com os 20 clubes da primeira divisão e no outro dia com os 20 clubes da segunda divisão. Na reunião com os clubes da primeira divisão, foi colocado que nós conseguiríamos voltar no dia 9 de agosto, lembrando que os clubes pressionaram para que a gente voltasse o campeonato, então foi uma demanda que veio através dos clubes. Quando definimos 9/8, foi feita uma consideração que cada prefeitura ela tem agido de uma forma diferente aí no nosso país. Como você bem disse, a realidade de Belo Horizonte não é a mesma que a do Rio de Janeiro, que não é a mesma de São Paulo. Então foi feito um acordo com os clubes, que caso o local deles, de mando de campo, tivesse algum impedimento da prefeitura, que eles iriam transferir os jogos como mandante para outra cidade. E os clubes concordaram. Na votação que foi feita nessa reunião, dos 20 clubes da primeira divisão, nós tivemos 19 votos favoráveis ao retorno do campeonato no dia 9 de agosto e a mudança de mando de campo para outra cidade, caso fosse necessária. Apenas um clube votou contra. E no outro dia, na reunião com os Dá para falar qual clube, Marcelo? Desculpa. Foi o Atlético Paranaense. Tá. Atlético Paranaense que votou contra. E em relação aos clubes da segunda divisão, foi de maneira unânime. Todos concordaram com a volta. Então isso já está bem alinhado, Gui, em relação à questão de onde vai ser o mando de campo se tiver algum impedimento. E a outra pergunta em relação ao protocolo, nós fizemos, a CBF fez um protocolo, obviamente levando em consideração toda a questão da pandemia que nós estamos vivendo. O protocolo da CBF já foi acordado com o Ministério da Saúde, inclusive já está no site do Ministério da Saúde, para quem quiser ler e entender um pouco mais, já está no site do Ministério da Saúde. E de maneira burocrática, essa semana a CBF vai definir como é que vai ser o dia a dia do jogo, como é que vai ser para o jornalista se credenciar para participar do jogo, enfim. Essa semana nós começamos a tocar essa parte burocrática. Então, todos os cuidados estão sendo tomados. Nós sabemos que o momento é crítico, nossa prioridade, obviamente, é com a saúde dos atletas, dos profissionais envolvidos nas partidas, mas nós também entendemos que o futebol precisa voltar. Tudo está voltando, as coisas estão voltando e o futebol também precisa voltar. Mas aí é um protocolo único, independentemente de onde vai acontecer o jogo, né? É um protocolo do Campeonato Brasileiro. Isso, exato. Boa. Os demais companheiros aí, Milton, Albertinho, Padreco, Robertão, Adroaldo. Vamos lá, grande Marcelo, boa tarde. Boa tarde. Bom, uma primeira pergunta, você recebeu algum convite da Confederação Brasileira de Basquetebol? Não recebi não. É porque já tem aro no nome, Meu né? Deus. Velho, Mas só pra quebrar, Marcelo, desculpa, viu, velho? E quebrou, agora viu? vamos lá para a pergunta séria. O prefeito do Rio, o Crivella, ele... Como é que chama o prefeito lá, Milton? É o Crivella. Crivella? O nome dele, Marcelo Crivella, seria esse? Do prefeito do Rio. Isso, Achei que ele ia falar Trivella. O Marcelo Crivella. Ele aí sugeriu, não digo nem sugeriu, estipulou uma data que seria 10 de julho para que o torcedor voltasse ao estádio. Meu Deus. No caso, 1/3 da capacidade. Praticamente inviável no momento. Mas vamos passar o caso aí para a CBF, o Campeonato Brasileiro. Esse ano tem possibilidade do torcedor retornar ou é descartado completamente? Não é descartado. Num primeiro momento, os jogos serão sem público e aí nós precisamos ver como que vai ser a evolução dessa pandemia. Nós precisamos saber se vai ter alguma vacina, que várias aí já estão sendo colocadas, já estão em fase avançada de testes, pode ser que tenha uma vacina até lá. Então tudo isso vai depender de como vai fluir a questão do coronavírus, mas num primeiro momento sem público. Ô Marcelo, aqui Cadabrão, velho de guerra, falando. Boa tarde pra você, firme na reia aí, bom? Boa tarde, tudo tranquilo. Coisa boa.
Deixa eu te falar uma coisa, a gente tá jogando o prognóstico, né, querendo pautar muito pelo positivo, né? A gente conseguiu uma data para voltar, conseguir tudo, e todos nós queremos porque vivemos do futebol. Agora, olhando um pouco o outro lado também, há uma previsão de protocolo caso apareça algum atleta contaminado, e o que seria feito nesse meio tempo? Porque o protocolo dos clubes é muito seguro, os clubes têm uma responsabilidade imensa, eles têm seguido isso de uma forma que eu acho que depois vai ser estudado isso, como é que os clubes conseguiram se organizar para manter um ambiente seguro dentro dessa pandemia, você ter bolhas dentro de cidades de milhões de habitantes, como por exemplo Belo Horizonte e outras cidades no Brasil. Mas e caso apareça um jogador contaminado? Por exemplo, apareceu um jogador contaminado que não sabia, muita gente se contaminou, e alguém pode querer argumentar que isso influiu no resultado da partida. Já há um debate ou um protocolo nesse sentido? Isso tudo já está previsto no protocolo que está no site do Ministério da Saúde. Mas de antemão o que a gente pode falar é o seguinte: todos os jogadores serão testados. Se um jogador tiver com o coronavírus, der positivo o seu teste, ele imediatamente será afastado e vai ter que ficar de quarentena. Todos os jogadores serão testados. Então, assim, todos os protocolos de segurança, tudo que a gente puder fazer para evitar ao máximo o contágio, nós faremos, né? A CBF ela tem sido rígida em relação a isso, mas é bom a gente lembrar que em vários lugares do mundo os campeonatos voltaram e está sendo feito isso, estão testando os atletas, aquele atleta que é testado é afastado, isso realmente pode, né, dependendo ali do jogo, um atleta que seja fundamental para o clube ser testado positivo e ficar fora, mas enfim, infelizmente é a realidade que nós vivemos e isso pode sim vir a acontecer e pode acontecer com o João e com o Francisco. Então a CBF, enfim, ela não tem como resolver esse problema e cada um que vai ter que se cuidar, né? É momento, acho que a palavra é essa, é um momento que não tem um cenário ideal, viu, gente? A gente não conseguiu, a gente fez reuniões, olha, era reunião semanal, desde o começo da pandemia, para decidir a volta do Campeonato Brasileiro. E no final nós chegamos à seguinte conclusão, numa reunião que nós tivemos: olha, não existe o cenário ideal, ele não existe, não tem como existir. Então, o que nós temos é o cenário possível para a volta do futebol. E esse cenário possível, ele com certeza algumas falhas ou alguns problemas, como você bem disse, um atleta que seja importante para o clube ser afastado, isso pode vir a acontecer, mas infelizmente não é o cenário ideal, mas é o possível. Marcelo, boa tarde, Adroaldo, tudo bem? Fala, Adro. Beleza, Adroaldo? Beleza, é o seguinte, eu queria saber em relação a esses protocolos, se esses protocolos vão ser únicos para todas as séries, né, A, B, C, enfim. E em relação a essa questão desses testes, a CBF vai dar algum auxílio? Por exemplo, a gente fala muito aí dos clubes grandes, né? Os clubes estão aí na Série A, os clubes que têm grana também que estão na Série B, mas existem as outras séries também que a gente tem visto aí que tem muito clube com dificuldade financeira, até para manter ali o dia a dia, né? Dos treinamentos, enfim. A CBF vai dar algum tipo de auxílio, algum tipo de ajuda ou cada clube que se vire? Não, a CBF ela está à disposição para ajudar naquilo que for necessário. A CBF, sobretudo nos campeonatos da Série C, da Série D, o investimento que a CBF faz é gigantesco, né? Sem a CBF esses campeonatos não aconteceriam, e ela está à disposição de todos os clubes. Todas as medidas de ajudas da CBF, inclusive, se eu não me engano, o vice-presidente Castelar Guimarães Neto deu uma entrevista para a Rádio 98 falando das ajudas que a CBF já estava fazendo para clubes, federações, e em relação aos testes não será diferente. A confederação ela está à disposição de todos os clubes para ajudar na maneira que for possível. Arbitragem também? Arbitragem também. Boa tarde. O Padrinho, você tinha quase que junto com o Adroaldo aí também. Desculpa, meu padrinho. Acontece. Eu furei o seu. Não. De forma nenhuma. É um atraso no delay. Eu furei o padrinho, fui na frente. Chulisco, hein? Não, eu só queria... Posso fazer a pergunta a ele? Claro, padrinho. O microfone é todo seu. Por isso que eu peço. É verdade. Que isso. Cara, você parece Não, peraí, ó, que intimidade é essa? Não, mas parece Marcelo, cara. O galã da TV Globo. Marcelo Aro, o nome dele, viu, padrinho? Eu sei, mas parece. Lembra bastante. Parece quem? Qual galã? Marcelo, recentemente, na semana passada, o Adriano Aro participou conosco aqui na Rádio 98, no Arena.
e disse que existe também possibilidade, falando de Minas Gerais, de usar as datas da Copa do Brasil caso os times envolvidos nas finais dos estaduais não estejam na Copa do Brasil. No restante do Brasil, isso também seria possível para a conclusão dos estaduais? Claro, seria sim. O Adriano Aro tem toda a razão. Eu não sei se vocês sabem, mas tudo que o Adriano Aro fala aí pra vocês e tudo, eu ensinei ele em casa antes, né? É mesmo? Irmão mais novo, né? O Adriano é mais velho, ele é 5 anos mais velho. Não parece não, você tá acabado. O Adriano tá acabado. Mas o Adriano, desde pequenininho, né, ele, apesar dele ser 5 anos mais velho, eu sempre dei uns tapas nele, enfim, e aproveito o momento de confidenciar. Quando ele for na Arena 98, vocês podem confirmar com ele aí isso daí. Mas, brincadeiras à parte, o Adriano está coberto de razão, o presidente. Podem ser sim usadas as datas da Copa do Brasil para que os estaduais sejam finalizados. Inclusive, acredito eu que serão usados, né, inevitavelmente serão usados em vários estados. Minas Gerais, por exemplo, é um estado que acredito eu que terá que usar as datas da Copa do Brasil e em diversos outros estados também. Bom, Marcelo, fugindo dessa questão do campo especificamente, indo para a questão dos direitos de transmissão, né? Teve a medida provisória editada pelo presidente Bolsonaro, publicada, 984. Isso, pelo presidente Jair Bolsonaro agora, que dá eu tô ao com clube... ele. Tá com ela, tá ok? Ó, cuidado, se cuida aí, hein, Marcelinho? Não encontra com homem agora, não. Eu queria ir abraçar todo mundo, pô. Eu almocei com o Bolsonaro quinta-feira, cara, você acredita? Vai lá fazer o seu exame do PCR, velho. Mas quinta-feira já teria... Não sei. É bom conferir. É bom, porque às vezes tá sintomático, mas tomara que não, viu? Mas aqui, sobre essa medida provisória especificamente, que ela dá ao clube mandante, né, o direito de transmissão da partida. Pro Campeonato Brasileiro, existe algum risco de acontecer, como aconteceu, por exemplo, com o Campeonato Carioca, de algum clube não ter já assinado com a TV Globo pro campeonato dessa temporada e aí transmitir em o seu canal oficial e a TV alegar rescisão de contrato a partir disso, ô Marcelo? Oi, Gui, eu não acredito que isso aconteça, não. A medida provisória, ela, obviamente, ela já tem vigência imediata, só que ela tem que ser aprovada no Congresso Nacional, né? Então agora nós vamos discutir, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal, se essa medida provisória, de fato, ela é boa para os clubes ou não, né? Então começa-se uma discussão legislativa, mas acredito eu que para o Campeonato Brasileiro, sem alterações, até porque o contrato já está assinado, né, os clubes já estão de acordo. Então eu acredito que essa questão da medida provisória, ela tem uma repercussão imediata no Campeonato Carioca, que nós já sabíamos, e vai ter na esfera nacional, no Campeonato Brasileiro, nos demais anos que ainda não tem contrato assinado. É verdade. Ô Marcelo, mais pelo menos da minha parte, uma última pergunta com relação aos protocolos. Como é que vai ser para a imprensa, repórteres, televisão, rádio, enfim, quem vai cobrir o jogo também? Precisa fazer testes a cada rodada. O Gilbert, por exemplo, que é grupo de risco, acima de 60 anos. No meu caso é complicado, né, velho? Tem história de atleta ali. Eu tenho perfil, né? Como é que funciona também o protocolo para a imprensa, para quem vai fazer a cobertura dos jogos? Eu tenho olhado isso muito, até porque eu tô preocupado, porque parece que um dos protocolos, o cara que tá meio acima do peso, igual o Iguinho, não pode participar dos jogos. Então eu tenho participado ativamente aí desse debate. Se eu não posso, outro alto não pode sair da porta de casa. Olha isso. Os nossos dois aqui estão assim. Fala isso porque ele não aguenta me acompanhar na corrida na pelada do final do ano. A tela da TV engorda por isso, as pessoas podem achar que eu tô... isso, só se for. A gente tem acompanhado de perto o debate do protocolo. Essa semana ficamos, a diretoria de competições, que temos hoje como diretor o Manuel Flores, ele vai fazer uma proposta para ver todos os profissionais que são envolvidos nos jogos. Então vai ter todo um protocolo de segurança também para esses profissionais, como que poderá participar, imprensa, enfim, todos os profissionais envolvidos no jogo de futebol. Essa semana ainda, o trabalho aqui está sendo desenvolvido para que essa semana ainda a gente divulgue esse protocolo para os demais profissionais. Maravilha. E sabendo que vocês estão com a preocupação sobre, principalmente sobre aqueles que estão com peso acima, né, do
do ideal, né? E aqui são muitos, não são só Igor Tepe e Pedro Alves. Tem gente a turma que também, tá pesada aqui. Tem gente que também pode se contaminar mais fácil por ter um canal nasal maior. Mas eu uso máscara, viu, engraçadinho? Não tem máscara pra barriga ainda. O Marcelo Aro, diretor de Relações Institucionais da CBF. Você quer mais uma pergunta? Não, eu só quero fazer um pedido, né? Que o Marcelo consiga aprovar na Câmara dos Deputados aquele trecho que ele teve que deixar fora da última lei aí, da questão da rescisão dos jogadores, que às vezes o jogador chega aqui com 5 anos de contrato, senta no contrato, não joga nada, não se dedica, não faz nada e tem que receber ainda 100% do contrato se não tiver adequado. Ninguém que render, o clube vai querer rescindir com ele, né, Gilbert? Então, faço voz para que você aprove esse trecho também na próxima vez que isso for discutido na Câmara, viu, Marcelo? Oi, Guinho, você sabe da minha opinião, eu sou 100% favorável a isso. Eu acho um absurdo essa questão do clube ter que pagar 100% da rescisão contratual. O cara, como você disse, tem um contrato de 5 anos, chega no clube, joga 3 meses, não se adapta, e aí ele começa a forçar a barra por uma rescisão, porque sabe que o clube depois tem que pagar de maneira integral os salários de todos os meses até o final do contrato de maneira à vista para rescindir. Isso é um absurdo completo, né? Eu fico muito chateado porque muitos atletas, infelizmente, quando a CLT é interessante para eles usam a CLT. Quando não é interessante, eles usam as demais legislações. Isso não acontece na CLT, né? Essa rescisão no valor de 100% do contrato. Eu sou completamente contrário a isso. Quis mudar isso na lei do Profut que eu relatei agora, mas o clima não foi favorável e eu senti que eu precisava recuar um pouco para conseguir aprovar o restante do projeto. Mas faço aqui o compromisso seguinte, e isso é uma causa que eu levo para frente, que nós precisamos rever isso, e acredito que assim que a gente sair da pandemia, que foi o que eu falei para as associações de atletas, assim que terminar a pandemia, nós vamos enfrentar sim esse debate e vamos alterar isso. Eu, particularmente, sou completamente favorável que se mude a questão da rescisão contratual e acho que tem todo um programa para a gente falar sobre esse assunto, porque é muita coisa envolvida, né? E os argumentos são variados, então acho que a gente depois um dia também pode fazer um programa só para isso. Já está combinado, já está marcado, então faremos uma entrevista com o Marcelo Aro, também deputado federal, sobre essas questões colocadas agora por ele. Marcelo, obrigado, cara. Tudo de bom, obrigado pela audiência. Agradeço a senhora, sua esposa, também por nos acompanhar. A Tininha, não posso esquecer aqui, um abraço para ela. E voltaremos a nos falar aqui no 98 Futebol Clube. Obrigado por nos atender, viu, Marcelo? Eu que agradeço aí, gente, mais uma vez o carinho, como eu disse, sem aqui querer jogar para a plateia, mas tenho uma admiração muito grande aí por todos os integrantes do programa, escuto, são muito competentes, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, eu me coloco inteiramente à disposição, quero um dia voltar para fazer aquilo lá que vocês já fizeram com meu irmão, aquele que é tanto pergunta, para eu contar piada vamos fazer. Pode ter certeza que vai ficar legal. Eu tentei botar o Adriano para contar umas piadas lá, mas no dia que ele foi não deu muito certo. Ele é mais tímido, né? Ele é tímido. Ele é mais tímido, mas quando eu for vai ser bacana. Então, ótimo. Agradeço e parabéns pelo trabalho de todos vocês. Obrigado, Marcelo. E sempre contem comigo. E se cuida aí, vai lá fazer o exame, viu, filhão? Você me abraçou, pô. Um abraço. Esse é o Marcelo Aro, deputado federal e diretor. Então a coisa vai caminhar, né, Gilberto? De Relações Institucionais da CBF, vai caminhar.